Senhor esteja convosco. Caros irmãos, celebremos a Eucaristia, celebremos o domingo, dia do Senhor, celebramos hoje a solenidade da festa dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo. Uma saudação a todos vós e a todos aqueles que nos acompanham através da rádio, posto emissor do Funchal. Muitas felicidades a todos os que trabalham na rádio nesta nova sede na rua Fernando Ornelas da rádio posto emissor do Funchal. Hoje vamos rezar a sufrágio pelos nossos irmãos que partiram na esperança da ressurreição. Por Joaquim da Silva Gonçalves, Agostinho Filipe Freitas, Ana Fonseca, Jerónimo Martins, Maria Serafina Sousa Monteiro, Maria Teresa Gouveia Nunes, o primeiro aniversário do seu falecimento, Manuel de Jesus, Maria da Luz de Andrade e Jesuína Rodrigues Jardim, José Maria Ferreira, no 9º mês do seu falecimento e família, José Armando Azevedo, José Pablo Rodrigues, José Teodoro Pinto, Agostinho Rodrigues Pinto e Filho, José Maria Gonçalves e esposa, Rénia Teixeira e sua irmã Andreia Teixeira, Albino Teixeira e Maria da Conceição Caires, Constância dos Santos e António de Abreu. Rezo também em ação de graças ao anjo da guarda, por intenção de Leonor do Espírito Santo de Jesus, Maria José Soares Henriques e família, aniversário natalício de Mina Isabela Aiarim, muitas felicidades por todos os doentes e uma graça alcançada por Sónia Costa. Irmãos, e para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa, vamos todos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogais por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, vós vos louvamos, vós vos bendizemos, vós vos adoramos, vós vos glorificamos, vós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, que nos encheis de santa alegria na festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Concedei a vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era no dia dos Ázimos. Mandou prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de os fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era aguardado na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazer comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor de uma luz e iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse: levanta-te depressa, e as correntes caíram das mãos. Então o anjo disse: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer, por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido a libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vida. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os paganos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor livrará-te do mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. I, Paul, am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day. Not only to me, but to all who have longed for his appearance. The Lord stood by me and gave me strength, so that through me the proclamation might be completed and all the Gentiles might hear it. And I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil threat and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Palavra do Senhor. Quando Jesus se manifestou aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele perguntou-lhe, ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se
Por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, hoje, apesar de ser domingo, mas porque celebramos a festa e a solenidade de dois grandes santos na Igreja, a solenidade de São Pedro e São Paulo, então as leituras e todo o domingo é a mesma festa destes dois grandes santos. Mas sempre que celebramos os santos, sempre estamos a celebrar o próprio Deus, porque Ele é que santifica, Ele é que é o santo, Ele é que nos torna santos. E por isso celebrar os santos na Igreja sempre é dar graças a Deus por santificar o coração de tantos que ao longo da Igreja, na sua época, no seu contexto, foram modelo de vida cristã, são agora junto de Deus e grandes intercessores da Igreja e dos cristãos junto de Deus. Levam as nossas orações ao coração do nosso Deus. E os santos da Igreja são também modelos de vida cristã. Ler e conhecer a vida dos santos pode muito ajudar-nos a crescer na santidade e a descobrir a nossa própria originalidade, o nosso próprio caminho de nos tornarmos santos, também de acordo com a nossa vivência, com a nossa vocação. E isso que nos torna também iguais a todos. Somos todos batizados. Há muitas vocações da Igreja, mas todos somos chamados a esta vocação universal que é ser santo, como Deus é santo. E por isso a Igreja não só apresenta estes grandes apóstolos, mas todos os dias e nos altares também podemos ver tantos exemplos de santidade, desde crianças, jovens, adultos, várias profissões, como médicos, imperadores, papas, sacerdotes, pais e mães de família, profissionais. A Igreja apresenta-nos tantos santos. E alguém nos pode dizer, mas porquê tantos santos? Não estão a exagerar? Não, porque a normalidade na Igreja seria exatamente que todos fôssemos santos. Isso que é a normalidade. Caros irmãos, hoje celebramos dois grandes santos na Igreja, São Pedro e São Paulo. Temos na Igreja que da Sé duas pinturas, onde estão eles retratados aqui neste altar do Bom Jesus, do Senhor Bom Jesus. Temos São Pedro e São Paulo, mesmo aqui na Capela Mor, temos 22 santos aqui na Capela Mor, e os primeiros dois são São Pedro e São Paulo. E é fácil descobri-los porque São Pedro tem sempre as chaves, porque Deus, Jesus, sobre ele vai construir a Igreja e vai dar o poder, as chaves para ligar o céu e a terra. E depois São Paulo tem sempre também uma espada, não só porque ele foi martirizado, porque lhe cortaram a cabeça pela espada em Roma, mas acima de tudo porque ele era um grande missionário e anunciava a palavra de Deus. E São Paulo vai dizer: a palavra de Deus é como uma espada que corta por todos os lados, tem dois gumes. Corta não só aquele que vai anunciar, mas corta também aquele que vai acolher a palavra de Deus. E por isso, eis aí o significado da espada na sua imagem. Que estes dois grandes santos intercedam por nós a Jesus, protejam o nosso Papa Leão e toda a Igreja e intercedam por todos os cristãos. Olhando para estas leituras em concreto de hoje, nós vemos que a primeira leitura, São Pedro, simplesmente por ser cristão,
simplesmente por anunciar Jesus Cristo, que tinha ressuscitado, ele vai ser preso. Mas durante a noite o anjo do Senhor vai libertá-lo, porque a palavra de Deus não pode ficar presa. Deus a liberta para que possa continuar a sua tarefa de fecundar, de transformar a vida daqueles que a acolhem. Na leitura segunda leitura, nós vemos aqui São Paulo, que já está quase a chegar a Roma, onde vai ser martirizado. E São Paulo vai dizer: olha, eu passei por muitas dificuldades, muitas lutas, muito trabalho, mas guardei a fé. Isso é que importa. E vai dizer aqui uma palavra que eu penso que devemos guardar esta palavra no nosso coração. Um dia vamos precisar desta palavra, desta frase. O Senhor está sempre a meu lado. O Senhor deu-me força. Basta estas palavras para que, em algum momento mais difícil da nossa vida, possamos ter assim consciência, como São Paulo teve, que apesar de tudo o que possa acontecer na nossa vida, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é a nossa força. E finalmente o Evangelho, todos nós conhecemos, penso muito bem, a vida de São Pedro. E sabemos que São Pedro tem um caráter forte, ele é líder, ele é extrovertido, é desenvergonhado, mas também é um homem frágil, um homem pecador, um homem que tem os seus limites. E é interessante que qualquer um de nós, se pensasse construir uma empresa, uma organização, o que for, uma associação, vai chamar pessoas as mais competentes que conhecer, as mais habilidosas, as mais capazes, as mais perfeitas a nosso olhar, as mais simpáticas, o que for. Vamos escolher o melhor para a nossa empresa. Mas é interessante que Jesus, quando vai criar a sua igreja, vai escolher os apóstolos. Vai escolher Pedro. E Pedro era um simples pescador, que nem sabia ler nem escrever. Era um pescador que, a datas tantas, nem sequer foi lançar as redes e não apanhou nada durante a noite. Até foi um mau pescador, digamos assim. E ainda por cima São Pedro vai dizer: Senhor, eu vou-te seguir até a morte. E o Senhor diz: Pedro, tu vais seguir-me até à morte? O galo ainda não cantou uma vez, tu já me terás negado 3 vezes. E assim aconteceu. Perguntaram a Pedro: tu não andas com Jesus? Tu não és daqueles que és amigo dele? Tu não estiveste com ele naquele grupinho? São Pedro: eu não o conheço, não sei dele. E o galo cantou. E São Pedro percebeu aquilo que Jesus lhe tinha dito. E percebeu que a igreja a que o Senhor o chamara a construir não era construída sobre pessoas perfeitas, mas sobre pessoas como nós, normais, com as nossas qualidades, capacidades, mas também fragilidades. E assim o Senhor constrói a sua igreja sobre a fragilidade, para dizer exatamente que a força da igreja não está em nós, mas está em Deus, na sua presença. E é interessante que, enquanto muitas empresas já fecharam com pessoas as mais capazes que havia em cada momento, a igreja continua a existir. Exatamente, apesar das nossas fragilidades, ela existe, porque Deus habita nela, Deus está vivo, Deus nos congrega e Deus envia. Só para terminar, São Pedro chamava-se Simão era o nome dele. Jesus, quando o faz Papa, vai edificar a igreja sobre a fragilidade de Pedro, vai-lhe trocar o nome, vai dizer: tu és agora pedra, és Pedro. Mas é interessante que um professor da faculdade, quando eu estudava, disse-me que há uma pedra na Terra Santa que chama-se Cefas, que é o nome de Pedro. E não é uma pedra basalto como a nossa, que é dura, forte. Não, é uma terra da Terra Santa que é muito frágil, que até basta com a unha fazer assim e ela já se desfaz toda. Ou seja, Jesus constrói a igreja não sobre o basalto forte, mas vai construir sobre uma pedra que é frágil. Mas há também uma coisa engraçada, que na Terra Santa os pássaros aproveitam a fragilidade daquela pedra para fazer os buraquinhos, para fazer os seus ninhos. E vê-se daquela pedra os passarinhos novos a sair e a voar, e aprender a voar.
Ou seja, é uma pedra que por um lado tem a fragilidade, mas por outro lado apresenta vida nova. E de certa maneira esta também é uma imagem bonita para dizer a nossa igreja. A nossa igreja é construída sobre esta fragilidade, mas com a presença de Deus torna-se uma igreja viva, uma igreja que dá vida, que comunica vida nova. E isso é porque Deus habita em nós. Celebremos estes dois grandes santos, diferentes, mas um grande amor a Jesus Cristo e anunciadores da palavra. Celebremos esta igreja que nós formamos, que não é obra nossa, mas é obra de Deus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo vai vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou para os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, elevemos a nossa oração a Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta que é Deus quem a governa, através das dificuldades deste mundo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos e presbíteros mais idosos, e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está nos céus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Atendei, Senhor, as nossas orações, escutai as preces da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém.
e nos unem intimamente a vós ao celebrarmos a Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus nosso amigo, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças por Cristo nosso Senhor. Vós nos concedeis a alegria de celebrarmos a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a mostrou com sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do vosso povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos,
Joaquim da Silva Gonçalves, Agostinho Filipe Freitas, Aninhas, Jerónimo Martins, Maria Serafina Souza Monteiro, Maria Teresa Gouveia Nunes, Manuel de Jesus, Maria da Luz de Andrade e Jesuína Rodrigues Jardim, José Maria Ferreira e família, José Armando Azevedo, José Pablo Rodrigues, José Teodoro Pinto, Agostinho Rodrigues Pinto e filho, José Maria Gonçalves e sua esposa, Rénia Teixeira, sua irmã Andreia Teixeira, Albino Teixeira e Maria da Conceição Caio, Constância dos Santos e António de Abreu. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, São Pedro e São Paulo e todos os apóstolos, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Alegres e confiantes, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por São Cristo,
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com esta Eucaristia, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, desejo a todos um feliz domingo e uma boa semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.